Uma ferramenta de análise estratégica que pode ser utilizada é, na verdade, uma evolução da BCG, a gente pode dizer assim. É uma forma de se ter uma visão um pouco mais detalhada, talvez um pouco mais específica. Em um contexto um pouco mais complexo, ela pode ser interessante. É a matriz multifatorial, que foi elaborada pela GE, General Electric, e pela consultoria McKinsey. A lógica é muito parecida. Você vê que tem É possível ver que tem dois eixos aqui. Um ligado à atratividade, que diz respeito o crescimento do mercado na BCG, e outro é a força da unidade de negócio, ou seja, quão competitiva é a nossa empresa. A gente pode tentar traduzir isso aqui como o nível de competitividade do nosso produto, do nosso serviço, quão bem ele é aceito, a nossa posição de mercado relativa aos concorrentes, enfim, a força que o nosso produto, que a nossa unidade de negócio, que a nossa linha tem em termos de competição. E uma grande diferença da BCG para a multifatorial é o tamanho, o detalhamento dessa matriz. Vocês viram que a BCG trabalha no espectro 2 por 2. É isso? Nós tínhamos duas divisões aqui, duas no vertical, duas na horizontal, o que nos daria quatro quadrantes, quatro possibilidades. A multifatorial trabalha no espectro 3 por 3. Então a divisão é de 3 em cada eixo, o que nos leva a 9 quadrantes diferentes. 9 quadrantes que podem indicar ações e situações bem distintas. Percebam que nesses nove quadrantes nós temos algumas situações bem claras, bem típicas, que são essas extremas. Então, esse quadrante aqui de cima, que eu vou chamar de quadrante um, o que acontece com ele? Nós temos alta atratividade, mercado extremamente atrativo, alto, alto nível de vendas, mercado com valor agregado alto, e o nosso produto, a nossa unidade é extremamente competitiva, ou seja, temos uma boa participação, temos diferenciais, temos clientes fiéis, estamos muito bem posicionados. Nesse caso, vamos continuar investindo. Se o mercado demonstra a perspectiva de crescimento, é um mercado muito favorável e nós temos uma posição competitiva sólida, nada é mais evidente do que continuar investindo de forma consistente. Temos aqui o que eu vou chamar de quadrante 9. É exatamente o outro extremo. O que é que nós temos aqui? Nós temos exatamente o contrário. É um mercado de atratividade baixa, mercado que pouco cresce ou até decresce, e o nosso produto nesse mercado, a nossa unidade de negócio que atua nesse mercado, é fraca, competitivamente falando. Então, nós não temos diferenciais claros, nós não conseguimos competir com efetividade em relação aos demais concorrentes. Qual é a solução? O mercado está caindo, o mercado é ruim e nós não somos bons nesse mercado. A estratégia mais clara nesse caso é sair, vamos desinvestir, vamos colher o que for possível, vamos desinvestir. Mas não é interessante investir, não é interessante continuar alocando recursos para uma situação como essa. Temos ainda esses dois quadrantes aqui, eu vou chamar esses quadrantes de quadrante 2 e quadrante 3, tá? Vou numerá-los dessa forma. Nesses quadrante 2 e quadrante 3, nós temos. Não somos ótimos em tudo, mas somos muito bons em alguns aspectos. Então, na primeira situação, o mercado é crescente, o mercado tem uma atratividade alta, mas nós somos mediamente competitivos. E nessa outra situação, o mercado tem uma atratividade média, não é um mercado tão robusto assim, pelo menos no momento atual, pode ser que no longo prazo ele mude, mas o nosso produto é extremamente competitivo nesse mercado. Nesse caso, a solução, a sugestão, a estratégia sugerida seria continuar explorando esse segmento. Nesse caso, talvez investindo um pouco mais. Para quê?
para criar mais diferenciais. Aqui talvez seja até uma situação um pouco mais fácil, né? Aqui o que nós queremos é criar um pouco mais de diferenciais, melhorar a nossa posição competitiva para migrar para cá. Isso depende muito mais de nossas ações. Aqui, talvez nós não tenhamos força para forçar um aumento do mercado, para fazer com que ele cresça mais. Então, o investimento seria, talvez, para manter a nossa posição. É um mercado intermediário, um mercado que não é dos mais lucrativos, mas pela nossa posição pode gerar um retorno interessante. O investimento a ser feito aqui é basicamente para manter a nossa posição. Temos aqui esse quadrante intermediário, investimento seletivo ou cauteloso. Vou chamar de quadrantes 4, 5 e 6. O que acontece nesse caso? Situações em que investimentos podem ser feitos, mas com muito cuidado. Caso sobre recurso, após as demais prioridades já terem sido abordadas, no caso, as que estão elencadas, as que estão situadas nos quadrantes 1, 2 e 3, e aí, logicamente, depende da nossa perspectiva em relação a qual dos 3 quadrantes nós estamos situados. Se nós estamos situados no quadrante 4, o nosso esforço vai ser pouco a pouco, caso se deseje arriscar, né? Porque nós somos muito ruins e um mercado muito bom, seria tentar ir melhorando gradativamente para ir passando de um cenário para outro, né? Para ir aumentando a nossa competitividade e ganhando força nesse mercado. Precisamos, nesse caso, avaliar criticamente a nossa condição de fazer isso, a nossa competência, a nossa... se nós temos know-how suficiente, se nós temos recursos, habilidades para conseguir, e pouco a pouco, galgando essas posições. Na posição 5, talvez a cautela seja um pouco maior, porque nesse caso, vejam, o mercado não é tão alto assim, não é tão grande assim, mas nós ainda poderíamos melhorar nossa posição saindo de uma competitividade média para uma competitividade alta. Então seria possível fazer esse movimento. Já no 6 é onde talvez essa cautela tem que ser exacerbada e nós tenhamos que analisar com muito foco essa continuidade. O que talvez ainda nos sustente por algum tempo é a nossa boa posição, a nossa boa competitividade. Possivelmente somos líderes, mas em um mercado pequeno, um mercado decrescente. Se for um mercado decrescente, é aquilo que nós vimos com as vacas leiteiras. É tentar extrair o máximo, tentando manter a nossa posição para daqui a pouco a gente pensar em uma saída. Caso o mercado seja pequeno, porque ainda está em crescimento, a nossa posição é alta, aí vale a pena. Um investimento no primeiro momento, talvez um pouco mais limitado, já que existem outras prioridades, mas para que no longo prazo, à medida que o mercado vá crescendo, nós possamos crescer junto e manter a nossa posição relativa. E temos finalmente os quadrantes 7 e 8, que representam uma expansão limitada. O que nós temos aqui? No quadrante 7, uma atratividade média, mercado que cresce pouco, para uma situação de competitividade muito baixa. Eu posso investir para ir mudando de posição, mas isso tem que ser feito com muito cuidado. Afinal, vejam, primeiro, existem várias outras prioridades que a gente pode ter um investimento com resultados mais certos e mais claros. E nós precisamos avaliar também, por outro lado, a condição do mercado. Será que o mercado vai continuar nesse nível? Será que o mercado vai subir ou o mercado tende a cair? Então, investimentos podem ser feitos? Podem, mas com muita parcimônia, com muito cuidado, dependendo da nossa condição de evoluir e dependendo da perspectiva em relação ao mercado. Tanto na situação 7 quanto na situação 8, então nós temos é como se fosse um ponto de interrogação. Ou podemos conseguir evoluir para uma situação melhor, muito em decorrência de um possível aumento do mercado, ou talvez seja interessante simplesmente manter a nossa posição no curto prazo para uma saída posterior. Tá? Então são situações que a gente precisa
analisar com muito cuidado. Para praticar um pouquinho, nós temos esse exercício que mostra, vamos imaginar, algumas unidades de negócio de uma determinada organização que foram classificados e colocados na matriz multifatorial nesses posicionamentos que estão colocados aqui. E nós precisamos então definir se nós devemos desinvestir ou se nós devemos investir nesses mercados. Em ordem de prioridade, talvez aquele que demonstrasse o tamanho de cada círculo, o tamanho de cada unidade, tá? Então, círculos maiores têm um tamanho, têm uma força maior. Observe que existem situações em que o mercado tem um crescimento e a nossa condição competitiva é alta. É o que a gente vê aqui no A. Então, certamente aqui no A, a nossa indicação seria investir. Isso aqui é prioridade. Assim como no B. O B também, claramente, nós temos uma posição competitiva bastante favorável. No C, o que nós temos? Nós temos... isso aqui eu vou colocar aqui até P para indicar que isso aqui é a nossa prioridade, tá? Investir com prioridade no A e no B. No C, o que nós temos? Nós temos uma competitividade de média para baixa. Nosso produto, nossa unidade aqui não é tão competitiva, mas o mercado é muito, muito bom. O mercado tende a crescer. Então, esse nosso tamanho, caso nós consigamos melhorar a nossa potencialidade, tende a aumentar. Então, é recomendado também um investimento, mas com prioridade um pouco menor. Então, prioridade menos. O E. O que nós temos aqui no E? Nós temos um mercado de crescimento intermediário, mercado que pode estar mais ou menos estagnado, com leve crescimento, e o nosso potencial de mercado é alto. Podemos crescer? Podemos. Então, o investimento poderia ser considerado, mas com prioridade menor, tá? Menor do que essa anterior. O G é uma situação em que o mercado tem uma situação baixa. E o nosso potencial de mercado também é muito baixo. Aqui, certamente, a ideia seria desinvestir. Aqui é saída. Aqui não vale a pena a gente continuar nesse mercado. Nem o mercado é atrativo, nem nós somos bons nesse mercado. A tendência seria que nós saíssemos dessa atuação. O D e o F também são situações que não são muito interessantes. No D, nós temos uma capacidade intermediária de competitividade em um mercado que cresce pouco. Então, aqui talvez seja a manutenção visando uma colheita. Eu quero colher os resultados para uma futura saída, para uma futura retirada, quando percebêssemos que ou os concorrentes estão agindo de modo mais agressivo para tomar nossa posição, ou ainda quando houvesse uma indicação de que o mercado está, de fato, com baixíssimas possibilidades. E no F, nós temos um mercado um pouco mais atrativo do que você vê que está um pouquinho mais alto, né? Então é ligeiramente mais atrativo, mas a nossa potencialidade de mercado é alta. Então aqui seria um esforço para manutenção da nossa posição. Aqui o que nós queremos não vamos investir em crescimento, não vamos querer abrir novas unidades, investir em tecnologias, mas o que nós queremos basicamente é assegurar que a nossa posição atual seja mantida para que nós possamos auferir os ganhos desse mercado enquanto ele ainda consegue gerar algum retorno positivo para a nossa empresa. Então é uma análise muito parecida com a BSG, só que com alguns detalhamentos adicionais que a lógica 3x3 consegue nos gerar. Então, basicamente é isso. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. E no próximo nós vamos ver a última ferramenta estratégica que pode ser utilizada nesse contexto de análise de cenários.